Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? A mensagem desta noite, eu e minha casa. Convido a igreja a abrir a Bíblia em Josué capítulo 24 e nós vamos ler os versículos do 14 ao 16. Josué 24, do 14 ao 16. Josué capítulo 24, os versos do 14 ao 16. Amém? Podemos ler, queridos? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos pela revelação da Tua palavra, pelo Teu poder que agora opera em nós através do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e venha nos usar, Paizinho, como instrumento em Tuas mãos para a edificação do Teu povo. Fala que Teu servo escuta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que decisão Ele tomou. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem uns comentários. Eu fui ler a Bíblia de Estudo Pentecostal sobre esse livro de Josué e lá traz a informação que este livro ele foi escrito como um registro da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Então é um registro, ficou registrado no livro de Josué a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Pensemos juntos. Deus chamou Moisés, mandou que libertasse o povo lá do Egito, mas antes ele já tinha feito uma promessa para Abraão, que faria dele uma grande nação, que faria ele possuir a terra que mana leite e mel. E eis que o povo sai da escravidão do Egito, atravessa todo o deserto e agora nós vamos encontrar este mesmo povo já tendo vencido muitas batalhas, já está no capítulo 24, e Josué agora chama o povo e está prestes agora o povo a se separar, cada um entrar na posse da terra que lhes tocava. E o que é que nós temos aqui então, queridos? O cumprimento da promessa de Deus.
Por isso ele é o registro da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Você tem promessas de Deus? Deus prometeu na tua vida. Se você tem promessa de Deus, creia na fidelidade de Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a revelação principal do livro. Deus é fiel. Ele havia prometido, como já dissemos, uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Lá em Êxodo, capítulo 3, verso 8, está a promessa. E agora, quanta emoção! Eis ali o povo na terra prometida. Deus cumpriu, oh glória! O cumprimento da promessa está ali. Irmão, imagina a emoção, a alegria. Pense na sua vida, quando você vê o cumprimento de uma promessa. Nós estamos agora planejando a construção do começo do templo da Igreja Batista Novo Horizonte. A igreja com apenas 2 anos, ainda vamos completar. Deus já nos abençoou com o terreno, já estamos com mais da metade dele pago, e Deus agora está nos sinalizando para a gente construir o templo. Vocês conseguem já pelos olhos da fé se imaginar lá naquele terreno, realizando o primeiro culto campal lá, mas com o embrião do prédio construído, iluminado, rebocado, e a gente lá, primeiro culto campal, olhando para a bênção ali. Não esquecendo de que a primeira pedra que vai ser enterrada lá é uma pedra que está aqui debaixo do púlpito, que no primeiro culto que a gente fez aqui nesse templo, no primeiro, alguém jogou uma pedra que quase acertou na pessoa que estava ali onde Fernando agora está sentado. A pedra se espatifou aqui, passou perto da senhora, quase que acerta. Foi um susto muito grande na igreja. Eu disse: calma, traz aqui esta pedra. E naquele momento, cheio do poder do Espírito Santo, nós profetizamos: esta pedra ficará guardada e ela vai ser a pedra que vai ser enterrada lá quando nós vamos começar o alicerce no templo desta igreja. Mal sabia eu que era com menos de 2 anos. Na hora os olhos humanos imaginavam uma coisa para 10 anos, sei lá. Mas Deus quer, quando Deus quer, a pedra está guardada aqui. Se os irmãos não conhecem, não é uma pedra, mas ela tem esse significado, tem esse símbolo. Então você imagina a emoção que nós estaremos sentindo quando vermos o cumprimento da promessa lá. Era, respeitadas as proporções, que as deles eram muito maiores, a emoção daquele povo naquele momento em que Josué estava falando isto ao povo. Aqui, nesta altura do capítulo 24, Josué, ele ainda organizava as coisas, ele ainda organizava o povo, ele ainda era o líder. Vamos entender isso. Nessa hora que ele está falando, ele ainda estava ocupando a posição de líder, mas dali por diante, eles se separariam. Josué iria para a possessão que tocava a ele, ele não seria mais o líder daquele povo todo. Então, nós vamos encontrar aqui no capítulo 24, como que ele está preparando o palco para que todo o povo tomasse uma importantíssima decisão. A decisão de servir a Deus. Porque ele sabia, Josué, que apesar do povo estar ali junto, mas ele conhecia o dia a dia daquele povo. Ele conhecia os detalhes, as minúcias, e ele sabia que aquele povo continuava ainda tendo adoração a outros deuses, a pequenos deuses. Eles diziam que serviam ao Senhor, mas ao mesmo tempo eles tinham as suas crenças. Como os nossos
vizinhos, parentes, pessoas que nós conhecemos, que frequentam a religião romana, mas que na hora do sufoco, elas correm para onde? Para os centros espíritas, para macumba, para cartomante. Eu tive 31 anos no espiritismo e eu nunca me lembro de um evangélico ter ido nos procurar. Mas o que nos procurava lá, querendo fazer trabalhos e orações, era católico. A maioria era católico. Então você consegue compreender como é que aquele povo servia a Deus, mas eles recorriam a outros deuses na sua caminhada, e Josué sabia disso. E como líder, era um momento importante, ele estava praticamente tendo a última oportunidade de falar para o povo todo reunido, enquanto líder. E enquanto líder, ele queria firmar um compromisso daquele povo, de uma vez por todas, com Deus. E aquele povo tinha que tomar uma importante decisão, a decisão de servir a Deus. Irmãos, não vamos achar que nós somos muito diferentes dos irmãos que frequentam a religião romana. Não somos. Nós até podemos não ir procurar cartomante, procurar centro espírita, como muitos deles vão. Mas nós temos muitos outros deuses que nós idolatramos, que nós servimos. E como líder, cabe a mim também lembrá-los disso e conclamá-los a uma importante decisão na vida de cada um. Que deuses são esses que nós caímos também nessa espécie de idolatria? Nós também adoramos deusinhos. Você deve estar aí, pastor Edson está agora entrando num terreno perigoso. Como é que ele vem dizer isso para mim? Amém, irmão? Se não, glória a Deus. Mas vamos pensar mais fundo um pouquinho. Vamos usar do bom senso e do coração aberto para a gente ver que deusinhos são esses. Às vezes nós idolatramos pessoas, homens, mulheres, homens e mulheres santos, que para nós são tidos acima de qualquer suspeita. Idolatramos o pastor, quem sabe. Eu acho que ninguém me idolatra aqui, mas conheço pessoas que idolatram pastores. E nós não devemos idolatrar ninguém, somente a Deus. Mas eu conheço muita gente que tem idolatria por pastor. Tanto que quando o pastor sai da igreja, as pessoas ficam desorientadas. Elas estavam servindo o homem ou estavam servindo a Deus? Nós, em nosso meio, encontramos pessoas que idolatram anjos, astros do futebol, da música, estrelas da televisão, estrelas do meio gospel. Tem gente que idolatra Ana Paula Valadão. Eu fiquei horrorizado uma vez. Eu vi uma pessoa dizer, estava bem perto de mim, ela comentando: ai meu Deus, eu estarei lá em João Pessoa, lá no estádio onde Ana Paula vai estar, e pensar que eu vou estar respirando o mesmo ar que Ana Paula Valadão vai estar respirando. Misericórdia, irmão. Você acha que não tem gente assim, irmão? Irmão, nós temos os nossos ídolos. Temos ou não temos? Temos sim. Hoje tem gente que está na televisão, está na mídia, está idolatrando. Eu vi uma notícia interessante, que tem um desses apresentadores aí na televisão de manhã, que a Bandeirantes estava preocupadíssima, porque o dia que esse cidadão aparecia de chapéu, era um fenômeno. A audiência dobrava e derrubava a audiência da Bandeirantes. Então no outro canal que ele está, quando ele vai sem o chapéu fazer lá os trabalhos, aí a Band bate em audiência. Mas quando ele vai de chapéu, dobra a audiência que tem e a Band perde. E a Band está preocupada, pedindo que ele não vá mais de chapéu. E se ele leu essa notícia, certamente ele vai todos os dias de chapéu. Irmão, é uma coisa incrível esses negócios que acontecem aí na mídia, mas tem gente idolatrando. Tem um outro aí, um missionário famoso também, que agora a
as construções dos templos das igrejas que ele está construindo agora, em Campina Grande, por exemplo, mandou construir um templo. Na frente do templo é a imagem dele, nesse material de plástico, essas coisas, é a imagem bem grande desse missionário famoso da televisão, não é outra coisa a não ser a própria figura, o rosto dele sorrindo, e as pessoas estão sendo atraídas, é para o missionário ou é para Deus? E estou falando do meio que se diz evangélico. Todavia, há um só Deus, qualquer outro é falso. Por isso importa a todos nós hoje, como nos dias de Josué, nós também, assim, tomarmos uma decisão mesmo, vigiar essas raposinhas, né, esses pequenos deuses, a televisão que a gente acaba criando, tantas coisas, o dinheiro, tem tantas coisas que nós colocamos às vezes na frente de Deus. Agora, essa parte do livro de Josué, ela ensina que a nossa decisão por Deus, a nossa decisão por servir a Deus, ela é uma decisão que precisa possuir algumas características, que é o que nós vamos ver nesta noite. Se você tem tomado a decisão de servir a Deus, verifique então se as seguintes características, se elas estão presentes nesta sua decisão, ou se ao contrário, você ainda está considerando tomar esta decisão de servir a Deus, porque vem reconhecendo que Deus é único e que Deus é digno de ser servido. Se você ainda está indeciso, mas vem considerando, atente então para essas características. Primeira característica: tome uma decisão consciente. Eu ouvi dizer, o camarada aceitou Jesus, estava bêbado. Ele não tomou uma decisão consciente. Amém, né? Tem gente que tomou a decisão, estava bêbado e se firmou, continuou firmado. Glória a Deus por isso. Mas o cara tomar a decisão estando embriagado, não sabe o que está fazendo. Tome uma decisão consciente, que seja uma decisão consciente. Nesses versículos, do 14 ao 16, vamos contar juntos quantas vezes a gente encontra palavras ligadas ao verbo servir, porque ela tem que ser uma decisão consciente, porque servir a Deus é servir. Vamos ler do 14 a 16 juntos aqui, quantas vezes a gente encontra verbo ligado a palavras que sejam verbos conjugados ligados à palavra servir. Vamos lá. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o, com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram, 2 vezes, vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi 3 vezes ao Senhor. No verso 15: porém, se vos parece mal servir 4 vezes ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais 5 vezes, se aos deuses a quem serviram vossos pais 6 vezes, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos 7 vezes ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. 8 vezes. 3 versículos. Veja que tem que ser uma decisão consciente, porque é servir a Deus. Tem que ser consciente. Encontramos 8 vezes palavras ligadas ao verbo servir. E essa é a ênfase, servir. Mas veja que sempre há 2 possibilidades. Uma é servir ao Senhor, e a outra é servir aos falsos deuses. Você sempre irá se deparar com esse desafio na sua vida. Sempre haverá um deusinho fantasiado de Deus procurando enganar e seduzir você. Por isso, quando tomamos a decisão de servir a Deus, essa nossa decisão precisa ser consciente. Essa decisão, ela implica num racha com todo e qualquer deusinho que você admira ou agasalha.
Você não poderá servir a Deus e ao deusinho ao mesmo tempo. Um deusinho bastante comum é o dinheiro. E na Bíblia nós aprendemos que não é possível alguém servir a Deus e a riqueza. Está escrito isso: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está em Mateus 6,24. E o mesmo, querido, se passa com qualquer outro ídolo que agasalhamos em nosso coração. Por quê? Veja uma coisa: todo e qualquer ídolo exige uma dedicação igual àquela que somente Deus merece receber. Portanto, tome uma decisão consciente, como foi a decisão tomada por Josué. Josué declarou no final do versículo 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Camarada, para ter uma decisão dessa, para comunicar uma decisão dessa, ele tem que saber o que está dizendo. Eu e minha casa serviremos. Ele assumiu o compromisso ali, que não era só ele não. E ele tinha liderança na casa dele. Hoje, será que nós temos a liderança dentro da nossa casa para dizer vamos servir ao Senhor e os filhos nos obedecerem? Agora eu quero dizer uma coisa. Eu fico pensando, para Josué dizer uma coisa dessas, tenho certeza que o testemunho que ele estava dando era um testemunho acima de qualquer crítica, a ponto dele poder dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a pessoa, se não está dando um bom testemunho em casa, ela não tem a segurança para dizer que os filhos realmente vão servir. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo com a minha família, a primeira família, lá em João Pessoa. Vocês acreditam que eu estou sentindo que tem uma filha minha, que provavelmente seja pastora também? Ela é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, Campo Rio de Janeiro, e ela já foi, no sistema deles, ela já foi consagrada obreira, eles chamam de obreira. E ela está tomando conta, juntamente com outra pessoa, de uma congregação. E ela, volta e meia, me liga pedindo dicas em alguma coisa, alguma dificuldade. E ela gasta os créditos dela todos comigo. E não é para saber nada de mim, é para saber da Bíblia. E eu estou amando isso. E esse ministério dela, que é a Assembleia de Deus, mas do outro ministério, eles parecem que têm a probabilidade lá de ordenar mulheres. E ela está já, parece que vai fazer o seminário. Eu digo, Senhor, quem diria? Eram espíritas que nem eu, a vida toda desmantelada, e eu vou ter uma filha pastora? Eu quero ter uma filha pastora e uma filha juíza. Amém. Eu quero ter aquilo que Deus quiser, não é? O que for melhor, o que for da vontade do Senhor. Mas eu fico perguntando, por que você acha que essa minha filha hoje está lá servindo ao Senhor? Se ela tivesse visto um mau testemunho meu, continuasse vendo um mau testemunho, ela jamais teria sido atraída para o Evangelho. Jamais. Eu sei a vida que ela levava. Eu sei quanto eu enlouqueci. Mas a partir do momento da nossa conversão, ela conviveu um tempo conosco aqui, comigo, com a Dalmira, e tanto a minha ex-mulher se converteu, quanto as outras filhas também, os genros. Só falta um, só falta esse, por enquanto. Mas veja bem, tome uma decisão consciente como Josué, sabendo como é que está sendo o seu testemunho na sua casa, para você poder também bater no peito e dizer, eu e minha casa serviremos. Eu já posso dizer, eu e minha casa servimos. Aleluia! Eu e minha casa servimos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A segunda característica é esta: tome uma decisão permanente. A ideia básica da palavra servir, ela implica em estar disposto a fazer algo permanente, a fazer algo constantemente. No reino de Deus, irmão, não existem servos temporários. Deus mesmo é permanente e constante em tudo que Ele faz a nosso favor. Aleluia! Ele é fiel, permanente e constante. E de Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia revela que Ele
possuía esse mesmo princípio da permanência e constância. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele tinha essa característica de constância, de permanência em servir. Ou seja, em momento algum Jesus mudou de ideia. Está entendendo, irmão? Em momento algum ele mudou de ideia. Ele não se decidiu por outra coisa. Ele foi tentado, mas não deixou de servir a Deus Pai. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, mas ele não vacilou na decisão tomada. Ao contrário de Jesus Cristo na Bíblia, nós lemos isto: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Constância, firmeza na decisão tomada. E sabe, um dos maiores conselhos da Bíblia para a nossa vida é que também sejamos firmes e constantes e sempre abundantes naquilo que fazemos para o Senhor. Está escrito em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o que Deus prometeu a Israel, caso o povo permanecesse firme na decisão tomada, foi uma abundante vida na terra prometida. É esta promessa que nós temos, de sermos fiéis até a morte, que receberemos a coroa da vida. Onde? Na Nova Canaã, na terra prometida. Aleluia! Quando nós tomamos uma decisão permanente de servir a Deus, nos tornamos herdeiros de uma vida abundante. E isto é promessa de Deus. A outra característica envolvida na decisão de servir a Deus é esta: tome uma decisão restauradora. Eu comentei no início que muitas vezes ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da nossa vida com Deus, no nosso servir a Deus, eu comentei, seremos desafiados por pequenos deuses, deusinhos, que tentarão nos afastar da decisão que tomamos de servir a Deus. E você sabe, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos e pelas decisões que nós tomamos. Quem decide servir a Deus precisa tomar cuidado para não se afastar da decisão que tomou. Se vai servir a Deus, não pode ficar de namorico com deusinho algum. Mas eu sei, a própria Bíblia ensina isso. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas ocasionais. Por isso, nós podemos cair em contradição e erro. Por isso, a sua decisão de servir a Deus precisa ser também uma decisão restauradora. Se você realmente tomou a decisão de servir a Deus, mas caiu, mas vacilou no seu compromisso com Deus, mas você falhou na sua lealdade a Deus, não queira ficar caído, não se acomode em ficar nesse estado. Imediatamente, volte o seu coração para Jesus, renove a decisão de servi-lo e seja restaurado pelo poder, pelo perdão, pela misericórdia que só o nosso Deus tem. Sim, se você quiser, se você tomar consciência dos seus pecados, se tomar consciência dos seus vacilos, você pode acreditar também, Deus irá restaurar a sua vida. Se você puder colocar a sua esperança no Senhor, Ele é o Deus restaurador, Ele inclinará os ouvidos para você, Ele ouvirá o seu grito de angústia e você será tirado do poço de destruição, você será tirado do atoleiro que você se encontra e Deus firmará os seus pés sobre uma rocha e Ele colocará um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós lemos no Salmo 40, muitos verão isso
e temerão e confiarão no Senhor. Por favor, inclua este elemento característico na sua decisão de servir a Deus. Não há homem nem mulher que Deus não possa restaurar. Se você se humilhar perante Deus, se você buscar por Ele e abandonar o seu mau caminho, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, curará todas as suas feridas e restaurará você à posição de filho. Oh, glória! Concluo dizendo: toda a decisão, em especial a decisão de servir a Deus, ela precisa, irmãos, brotar do nosso coração. Porque servir a Deus precisa ser uma decisão consciente. Essa decisão significa dar a Deus a prioridade, dar a Deus o primeiro lugar sempre. Ela precisa também ser uma decisão permanente, lembra? Não servos temporários no reino de Deus. E finalmente, como vimos, servir a Deus implica numa decisão restauradora. Você cuida para não tropeçar, você cuida para não cair. Mas, se acabar sofrendo uma queda, você sabe, Deus restaura seus servos à posição de filhos. Por esta causa, disse Josué ao seu povo: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que é que o povo respondeu? Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Que esta seja uma noite de firme decisão na sua vida e que você possa sair daqui confiante disso, dizendo e fazendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Nenhuma arma preparada contra a minha família vai prevalecer. Aleluia! Programa Momentos com Jesus. Que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Adore o Senhor, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja
companhia. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus vai o homem ao santo ao fogo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Levanta sua mão e adora o Senhor. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá pra nós as comportas do céu. Eu creio nisso, Senhor. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Creia nisso, mãe, creia nisso, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos ao fogo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Diga quem é fiel, igreja. Tu és fiel, Senhor. Visita a nossa casa, Senhor. Afasta de nós tudo que não provém de ti. Aleluia. Programa Momentos com Jesus.